Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ivanildo e a nossa aula já vai começar. Na aula anterior, nós falamos sobre balanços materiais em unidades simples, onde foram definidos sistemas abertos e sistemas fechados, e em seguida nós falamos sobre processos contínuos e descontínuos e sistemas que operam em estado estacionário e estado transiente. Nesta aula, nós vamos falar sobre balanços materiais em unidades múltiplas. Uma unidade múltipla é aquela em que eu tenho múltiplas unidades, ou seja, múltiplos equipamentos interconectados por meio de correntes de processo. Vamos ver como isso funciona? Conforme nós acabamos de ver, operações em múltiplos estágios ou múltiplas unidades são aqueles que têm vários equipamentos interconectados por meio de correntes de processo. O primeiro exemplo aqui é o evaporador de triplo efeito. O evaporador de triplo efeito são 3 evaporadores conectados em série, onde a alimentação ocorre no primeiro evaporador. O vapor d'água, que é a alimentação de um trocador de calor, faz com que, devido à diferença de temperatura, haja uma evaporação da água contida na alimentação. E assim, o vapor que sai do primeiro evaporador alimenta o trocador do segundo, que por sua vez, o vapor que sai do segundo alimenta o trocador do terceiro. A alimentação ela é concentrada no primeiro evaporador e a saída desta solução concentrada é a alimentação do segundo evaporador. Consequentemente, a solução mais concentrada que sai do segundo evaporador alimenta o terceiro evaporador e no final nós temos um produto concentrado. Um outro exemplo corresponde a uma coluna de absorção e uma coluna de destilação interligados. A função da coluna de absorção é de remover uma impureza inicialmente presente num gás com uma corrente líquida que é o solvente. Esta remoção ocorre por solubilização. E no exemplo aqui apresentado, nós temos uma corrente que contém ar, acetona e água de forma gasosa, que está entrando na torre. E encontra, de forma contracorrente, uma corrente de líquido que é água. A corrente líquida que deixa a coluna de absorção está rica em água e acetona, e esta corrente alimenta uma coluna de destilação que, por sua vez, tem como finalidade separar misturas devido à diferença de volatilidade. Sendo assim, no topo eu vou ter uma corrente contendo acetona e água, e no fundo uma outra corrente contendo também acetona e água, em proporções diferentes. Para realizarmos os balanços em sistemas contendo múltiplos estágios, nós precisamos inicialmente descobrir por onde nós vamos dar início aos nossos cálculos. Então, uma ferramenta bastante importante é a análise dos graus de liberdade. Se nós tomarmos por base um equipamento, nós deveremos, primeiro, relacionar as incógnitas, ou seja, as variáveis desconhecidas, com o número de equações independentes. O número de equações independentes corresponde aos números de balanços que nós podemos efetuar por espécie presente no nosso sistema. Ou seja, eu posso escrever n equações independentes se eu tenho n espécies. Sendo assim, se o número de incógnitas é igual ao número de equações independentes, o nosso problema tem solução direta. Se o número de graus de liberdade for maior que 1, esse problema está subespecificado e faltam informações para resolver o sistema. E por fim, se o número de graus de liberdade é menor que 1, este problema está superespecificado. Pode ser um problema na elaboração do fluxograma do processo e na rotulação das correntes. Desta forma, a análise dos graus de liberdade vai nos fornecer uma informação importantíssima, por onde nós vamos iniciar os nossos balanços. Para compreendermos como se dá o procedimento de cálculo dos balanços materiais em múltiplas unidades, vamos resolver este problema. Este problema fornece um fluxograma hipotético de um processo em que eu tenho 2 equipamentos interconectados por meio de correntes. As correntes 1, 2 e 3 estão aqui
circuladas em laranja. Estas correntes são as variáveis desconhecidas do problema. O fluxograma ilustra um processo contínuo no estado estacionário que contém duas unidades. Cada corrente contém dois componentes, o componente A e o componente B, em diferentes proporções. Três correntes cujas vazões e composições não são conhecidas são as correntes rotuladas conforme eu já mencionei. A vazão da corrente 3 em kg por hora e a composição de A nesta corrente é solicitado. Então, para resolver este problema, vamos inicialmente delimitar as fronteiras do sistema, onde as linhas tracejadas em verde correspondem às fronteiras do sistema global. A linha tracejada em azul delimita as fronteiras do sistema 1 e a linha tracejada em roxo delimita as fronteiras do sistema 2. E, por fim, a linha tracejada em laranja delimita as fronteiras do ponto de mistura. O ponto de mistura é o ponto de junção da corrente desconhecida 1 com a corrente de 30 kg por hora. Então, conforme nós podemos observar, nós temos um sistema aberto, uma vez que existe fluxo de matéria atravessando as fronteiras do sistema. O problema afirma que esta operação ocorre de forma contínua, ou seja, nós temos um processo contínuo e em estado estacionário. Ou seja, estas vazões não sofrem nenhuma alteração durante a operação. E por fim, aqui nós temos um sistema não reacional. Não há reação química neste processo. Sendo assim, nós temos como variáveis desconhecidas a corrente M1 e a sua composição, componente 1. A corrente 2 é desconhecida, aqui nós temos M2, a composição do componente A em 2 e do componente B. E por fim, a corrente M3 também, uma variável desconhecida. E a composição de A e de B nesta corrente. Então, para resolver o problema, ou seja, para descobrirmos por onde nós vamos dar início à resolução deste problema, nós vamos inicialmente realizar uma análise dos graus de liberdade. A análise dos graus de liberdade vai nos fornecer informações de como nós devemos proceder para realizar os nossos balanços. Ou seja, nós vamos dar início aos nossos balanços por qual equipamento, por qual sistema. Conforme nós vimos, para que um balanço tenha solução, o número de graus de liberdade tem que ser igual a 0. Então, vamos avaliar inicialmente o sistema global delimitado pelas fronteiras em verde. Aqui nós temos número de incógnitas no sistema global, M3 e WA3. Logo, nós temos duas incógnitas. Como equações independentes, nós temos dois componentes, componente A e componente B, ou seja, nós podemos realizar dois balanços por espécie, logo nós temos duas equações independentes e o número de graus de liberdade neste caso é igual a 0. Isto significa dizer que eu posso dar início aos cálculos pelo sistema global. Nós vamos agora realizar o mesmo procedimento para o sistema 1. O sistema 1 é o primeiro equipamento. Então, no primeiro equipamento, nós temos como número de incógnitas
a vazão M1 e a composição de A nesta corrente. Logo, nós temos duas variáveis desconhecidas. Como equações independentes, da mesma forma, nós temos dois componentes, componente A e B. Logo, nós temos duas equações independentes. E, da mesma forma como no sistema global, aqui eu tenho graus de liberdade igual a 0. Dando sequência, nós vamos realizar agora o mesmo procedimento no ponto de mistura. O ponto de mistura corresponde à junção da corrente M1 com a corrente que corresponde a 30 kg por hora. Então aqui eu tenho como variáveis desconhecidas número de incógnitas. Aqui serão 4, uma correspondente a M1, outra a composição de 1 nesta corrente, a vazão M2 e a composição de A nesta corrente. Logo, nós temos 4 variáveis desconhecidas. Número de equações independentes também são 2, como temos 2 espécies. E então aqui eu tenho como graus de liberdade 2. E por fim, nós vamos realizar o mesmo procedimento no sistema 2. Como número de incógnitas, eu vou ter M3, que é a correspondente vazão de saída do equipamento, M2, que é a vazão que entra no equipamento com as devidas composições em cada corrente. Logo, eu tenho 4 incógnitas. Como número de equações independentes, mais uma vez, são 2 espécies, 2 balanços por espécie, eu vou ter 2 equações independentes, logo 2 graus de liberdade. O grau de liberdade maior que 1 significa dizer que, número de graus de liberdade maior que 0 significa dizer que faltam informações para resolver o problema. Desta forma, é possível iniciarmos os cálculos ou pelo balanço global ou pelo equipamento 1, uma vez que estes dois sistemas possuem graus de liberdade igual a 0. Então, tomando por base o sistema global, o balanço de massa global, ou seja, aquele que é delimitado pelas fronteiras em verde, eu vou ter como entrada 100 kg por hora, que corresponde corrente que entra no equipamento 1, mais 30 kg por hora, que corresponde à entrada no ponto de mistura. Isso vai ser igual às correntes de saída, que correspondem a 40 kg por hora, que é a saída em 1, mais 30 kg por hora, que é a saída em 2, mais a corrente M3, que é a corrente de saída em 2 que é solicitada no problema. Desta forma, um cálculo direto pode ser realizado e a vazão M3 é calculada. Tem um valor de 60 kg por hora. De forma análoga, porém agora para o componente A, nós vamos realizar um balanço de massa global para o componente A. Ou seja, aqui eu tenho um balanço por componente. Este balanço vai ser escrito da seguinte forma: as vazões correspondentes às correntes de entrada multiplicado por suas frações,
neste caso a fração do componente A. Então eu tenho 100 kg vezes 0,5, 30 kg por hora vezes 0,3 como entrada, e na saída 40 kg por hora vezes 0,9 mais 30 kg por hora vezes 0,6 mais a corrente de saída em 3 com a sua respectiva composição. Aqui eu tenho a variável desconhecida, a segunda variável desconhecida. Então, procedimento padrão, conforme nós vimos, e agora nós temos que calcular esta composição. Então, aqui nós temos 50 kg por hora mais 9 kg por hora menos a quantidade que sai, 36 kg por hora mais 18 kg por hora, igual a corrente 60 kg por hora vezes WA3. Sendo assim, calculando o WA3, nós vamos ver que este valor é igual a 0,083 kg do componente A por quilograma total. O problema solicita apenas as vazões M3 e a sua composição. Se nós procedermos com os cálculos no equipamento 2 e no ponto de mistura, nós vamos calcular as outras quantidades desconhecidas. Sendo assim, se nós realizarmos um balanço de massa no sistema 2, nós vamos ter M2 igual a 30 kg por hora mais 60 kg por hora, que vai gerar uma corrente de M2 igual a 90 kg por hora. E no ponto de mistura, nós temos, chegando a corrente M1, que encontra a corrente de 30 kg por hora, que gera a corrente M2, que nós calculamos anteriormente, que é de 90 kg por hora. Sendo assim, a corrente M1 vai ser igual a 60 kg por hora. Para checarmos se o nosso balanço foi realizado de maneira coerente, nós vamos realizar uma verificação. Então aqui nós temos 100 kg por hora mais 30 kg por hora entrando e saindo 40 kg por hora mais 30 kg por hora mais 60 kg por hora. Logo aqui nós temos 130 kg por hora entrando e 130 kg por hora saindo. Então, nosso balanço está correto. Nesta aula, nós falamos sobre balanços materiais em unidades múltiplas. Na próxima aula, nós vamos falar sobre balanços envolvendo reciclo, purga e desvio. Agora é com vocês. Bons estudos!